forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast aí, Quer Construir, segundo episódio de 2025. Emerson Carvalho, referência aqui na parte de credenciamento, né, de empresas aqui, ele é credenciado há mais de 20 anos, não é isso? Isso, é. Vamos conversar sobre isso, também vamos falar também sobre UFES, sobre o NIT, também que ele é professor também aqui na nossa Universidade Federal. E pedir para você, meu amigo e minha amiga, ainda não é inscrito, 2025, dá essa moral pra gente. Não custa nada, é de graça. Vai lá, curte, comenta e compartilha. Emerson, satisfação tê-lo aqui presente. Não vou chamar de senhor, vou chamar de você, porque também tenho cabelo branco. É você mesmo. Pronto, Emerson. Satisfação tê-lo aqui no nosso podcast. Se apresente para essa câmera aqui. Quem é Emerson Carvalho? Bom, primeiro, Emerson Carvalho é uma pessoa que está muito contente e honrado de estar aqui no podcast de Luiz Diego, né? Para mim é uma satisfação poder compartilhar desse momento, desse espaço. Eu sou engenheiro civil, né, formado pela UFES, formei em 88, costumo dizer que sou um homem do século passado, né? E venho desde então trabalhando com engenharia, nunca deixei, gosto da engenharia. Comecei atuando em obra, minha vida comecei em estágio, depois comecei a trabalhar em obra. Depois eu achei que obra não era mais para mim, e aí comecei a buscar uma outra atividade, e aí comecei a trabalhar com avaliações de perícias. Então, assim, já desde 97 que eu trabalho com avaliações de perícias, hoje é meu ganha-pão, né, vamos assim dizer. Seu carro-chefe. E tive uma oportunidade, assim, uma sorte na vida de ter tido uma oportunidade de ter sido professor substituto da UFES por 2 anos, e me apaixonei pela ideia de ensinar. E aí fui fazer mestrado e tal, e fiz o concurso para efetivo, e desde 2010 sou professor efetivo da UFES também, que é outra atividade extremamente prazerosa. Quem ganhou foi os alunos, né? Tem o professor do naipe do senhor de você. Quem ganha são os alunos, que tá em off, a gente estava conversando aqui com o Emerson, e falando da qualidade do ensino, né? Que como veio cada vez mais baixando, não oriundo por conta dos professores, e sim por conta da qualidade dos alunos que estão saindo, que estão vindo hoje para a universidade, né, Emerson? Eu acho que tem uma série de coisas interessantes, sabe? Eu tenho alguns livros, uns 3 ou 4 livros que eu guardo como de referência, e todo final de ano, ali no recesso, eu pego para reler esses livros rapidinho, ver as coisas que eu marquei. Um deles é um livro que fala exatamente dessa questão de se preparar para o futuro, e fala muito da questão da formação, do aprendizado, né? A questão, eu penso, é que nossa estrutura de ensino está muito arcaica e pouco atrativa. Então, assim, você pega uma estrutura que não é estimulante, pega um aluno que não se estimula, e o resultado é esse que você está dizendo aí. Então, assim, nós temos um desafio de fazer o aluno se interessar em aprender. Esse é um desafio hoje. Isso é verdade. O Emerson, vamos começar aqui falando sobre essa parte de credenciamento. Está muito em evidência, né, ultimamente. Abriu agora um concurso, acho que ano passado, na Caixa Econômica, né? Depois de vários anos sem ter, né, abertura, e abriu, e tem, se eu não me engano, ainda tem alguns bancos que estão abertos ainda. Tem, Banco do Brasil está aberto. Para poder se credenciar. E Emerson aqui é uma referência nesse sentido. Eu conheci Emerson, eu era estagiário, né, da antiga Gidur, da Caixa Econômica. Sim, verdade. Eu fui estagiário lá, eu era o famoso Ferradinho, era meu apelido, Ferradinho. E era Gustavo, né? Isso, Gustavo Lima. Gustavo, o gerente lá da Gidu, hoje é Gigov, né? Se eu não me engano. Dividiu, né? Tem Gidu e tem Gigov ainda. Pronto. Eu trabalhava lá na Gidu, e Emerson já tá nessa andança aí, como ele falou, desde 97. 97. Não era dessa época não que eu estudei, mas eu peguei ele ainda lá na Caixa Econômica, e foi uma satisfação para mim lá ter trabalhado com o pessoal lá, uma gama de engenheiros altamente capacitados. Sim. Conte pra gente como é que é essa questão do credenciamento, né? O cara se forma, e aí ele vê o pessoal que chama jericar, né? Sim. Vou jericar em minha empresa, mas tem a dificuldade de dar esse primeiro passo. O que é que você pode contar pra gente sobre essa questão do primeiro passo com o credenciamento de banco? Então vamos lá, o credenciamento de banco é uma atividade assim, muito específica dentro da engenharia, né? É um setor da engenharia que vai cuidar de avaliação de imóveis, que essa avaliação vai servir para garantia do banco, né? O banco empresta dinheiro e é o imóvel que ele ajuda a comprar é a garantia do financiamento. E também a parte de acompanhamento de obra. A Caixa Econômica, ela como gestora da maior parte das obras públicas que vem do OGU, né? Então ela tem uma área que cuida só disso, de fazer o gerenciamento, o acompanhamento das obras que são financiadas com recursos da União.
Então, aquelas pavimentações, hospitais, rede de água, de esgoto e tal. Então, você se credenciar para ser um prestador de serviço, no caso da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, para essas duas áreas, a área de avaliação de imóveis e a área de acompanhamento de obras, seja elas públicas ou privadas. É uma atividade bem interessante. Eu estimulo todo mundo que tiver condição de fazer isso, fazer, porque é uma coisa que lhe coloca assim no mercado, é uma coisa que você não precisa de uma estrutura física para você investir muito dinheiro, como por exemplo, você pegar uma obra, você tem que ter capital para tocar a obra. Uhum. Isso aí você com pouco recurso, você consegue estruturar um escritório. Agora, é uma atividade que você precisa ter um mínimo de capacitação, porque como é uma área específica da engenharia, você tem que se preparar para aquilo. Então, você saiu da universidade. Dificilmente na universidade, qualquer que seja ela, você vai aprender sobre a avaliação de imóveis. Uhum. Então, você vai ter que fazer uma formação ali específica em avaliação de imóveis. É importante que você tenha alguma experiência, como é que vai acompanhar uma obra se você não tem nenhuma experiência de obra, né? Então, assim, é importante que a gente tenha um pouco da capacitação. Eu estou falando isso porque se vendeu um pouco, se vendeu não, se vende um pouco a ideia de que, ó, se credencie na Caixa que você vai amarrar seu jegue na sombra. Vai ficar rico, né? Fala aí, você vai ganhar 15 mil por mês. Isso é uma mentira, Uma né? falácia, né? Mentira. Eu vejo muito colega da gente nessa. Instagram hoje em dia é um teatro, né? A céu aberto, né? E aí o pessoal fala: não, quer ganhar 15 mil, quer ganhar 10 Isso, mil? Vamos se credenciar, porra. Mas isso devia, o cara devia ir preso. Porque sabe, quem vivencia, sabe que não é tão fácil desse jeito. Não é. Então, assim, é uma atividade que eu acho que vale a pena, dá bagagem, dá conhecimento, dá experiência, dá algum rendimento. Agora, não vai fazer você uma pessoa independente financeiramente. E eu digo sempre o seguinte: não pode ser a sua única atividade. Eu vivi uma experiência interessante. Em 97 eu comecei a trabalhar com avaliações de perícia, né? Quando eu fiz essa migração de obra para... Uhum. E eu comecei a trabalhar para a Caixa. Naquela época, a Caixa tinha poucas empresas credenciadas. Se eu não me engano, na época que eu fui estagiário, acho que só tinha 5. Isso, né? Começamos ali com poucos. E então você tinha muita demanda. E eu fui sendo absorvido com aquela demanda, sendo absorvido. E para encurtar a história, eu só fazia Caixa. Um belo dia a Caixa resolveu mudar. E disse, olha, não vou vou fazer concurso, vou contratar gente, e uma parte desse serviço vai ser feito pelo pessoal interno. E os credenciados, lembra disso? Lembro. Pronto, eu fiquei, como diz a história, pendurado no pincel. Né? Tiraram a escada, eu fiquei pendurado no pincel, porque eu dependia daquilo. Então eu aprendi aquilo, eu digo, eu não posso botar minha vida toda em cima de Caixa Econômica. Eu tenho que ter a Caixa como uma coisa ali que é regular, que é constante, né? Uhum. Mas que é uma coisa para eu ter como uma coisa paralela, eu não posso viver só de Caixa. Então eu comecei a desenvolver outras coisas para poder eu mesclar isso aí. Então eu recomendo, todo mundo que quiser se credenciar para banco, vá. Se tiver condição, vá. Se não tiver, não vá não, para não fazer bobagem. Mas vá. Mas não bote aquilo como a única boia da sua vida. Desenvolva outras coisas e toque sua vida. Mesmo você já trabalhando há vários anos, também você tem que se cadastrar novamente, não é isso? Tem, porque o edital ele cumpre um ciclo de contrato, normalmente de 5 anos. O edital é para um ano, renovável, e normalmente ele cumpre um ciclo de 5 anos. 5 anos ele faz um novo edital. Antigamente você podia pegar várias regionais, né? Você tá aqui, eu lembro que teve uma colega aqui que entrevistou ano passado, que ela também é credenciada, ela tem aqui e botou em São Paulo. Isso. Não sei se o noivo dela, o namorado, não sei, não me recordo exatamente quem era a pessoa que morava em São Paulo e ela fazia aqui lá, né? Aqui lá. Eu falei, como é que você consegue conciliar isso aí? Ela, não, Diego, eu deixo para poder fazer num certo tempo do mês, tipo, final do mês, eu já compro minha passagem, já deixo programada para passar uma semana lá. E aí eu mato tudo que eu tenho que fazer lá. Foi interessante. E eu falei, e agora que saindo com esse edital novo? Esse edital novo você só pode ficar em uma regional só, você tem que escolher. Que bom que ela fazia isso, porque tem muita gente que não ia lá, né? Não, eu vou lá no final do mês. Não, não vai não. Manda lá o motoboy tirar as fotos da casa, manda para cá, e daqui mesmo eu faço meu lado, boto no sistema. Ixi, não é o caso dela, certamente, mas tem muita gente. Tanto é que a Caixa agora tem uma questão que ela pede uma selfie. Então você tem que fazer a selfie. Eu ia fazer essa pergunta aí. Não tá nem na sua pauta, mas eu ia fazer. Para provar que foi você quem fez a visita. Porque tinha muita coisa. O cara era credenciado em São Paulo, no Mato Grosso, em Aracaju, em Santa Catarina. Como é que o cara faz isso tudo, né? Não consegue. Então ele não fazia. Então, a Caixa tem essa preocupação, né, de cercar. E agora ela fez isso. Você tem que escolher, só um profissional pode ficar responsável por cada área. Então, assim, se eu tiver uma empresa, eu tiver 3 engenheiros na minha empresa, eu posso botar um para aqui, um para São Paulo, um para... Na verdade, até o estado está dividido.
Hoje o estado do Sergipe está dividido em regiões. Por exemplo, nesse credenciamento agora eu só botei Aracaju. Eu não botei nada para Glória, não botei nada para Lagarto. Então eu Entendi. só vou fazer Aracaju e os municípios em torno de Aracaju. Se eu tivesse outro engenheiro na minha empresa, eu poderia botar eu em Aracaju e ele em Lagarto, mais um Entendi. outro ali em Glória. Entendeu? Que é Entendi. justamente para tentar. Então, aí vamos lá, para poder, quais são os requisitos mínimos hoje, né, para poder, que eu vi uma galera, e é onde eu até chamei a atenção do pessoal, que muita gente tava fraudando laudo, ART de laudo, Isso. porque o que mais dá mais dinheiro é a parte de laudo, né? De avaliação, De né? avaliação. É. E começou uma chuva aí, e eu falava, pessoal, tenha cuidado, porque se é uma coisa que o CREA bate em cima, principalmente quando eu fui lá, conselheiro, não sei como é que tá hoje, mas acredito que deve continuar. Era a RT falsa. É, Cuidado, cuidado, cuidado. Tinha gente, teve colega, eu não vou dizer para não ficar aqui sendo X9, teve sim, colega, rapaz, se eu vou tirar. Eu falei, rapaz, quer que eu lhe aconselhe? Não tire. não faça, né? Não faça. Faça um laudo agora. Veja uma casa de alguém. Vá fazer o laudo. É. Vai, faça o laudo. E É, depois, no próximo credenciamento, você faz. vamos lá, duas coisas interessantes. Uma é essa questão do credenciamento, quando teve agora, né, o credenciamento, choveu oferta de dinheiro para você fazer um laudo e o cara assinar, né? Então o cara diz, Uhum. olha, você faz um laudo, eu lhe pago 5 mil para você fazer um laudo para mim para eu assinar, como se fosse ele que tivesse feito, né? Então choveu gente querendo fazer isso e certamente deve ter tido quem conseguiu fazer, né? O que que os bancos, de modo geral, querem? Que você saiba fazer o serviço, né? É Uhum. básico, né? Parece básico isso, né? Então, se você quer se credenciar para avaliação de imóveis, você tem que saber fazer avaliação de imóveis. Como é que ele filtra isso? Ele diz, olha, você tem que ter feito um curso de avaliação de imóveis de pelo menos 20 horas e você tem que apresentar alguns laudos. E aí vai depender do que você está pretendendo, porque no credenciamento você tem uma série de opções de serviço, que a gente chama das letrinhas, né? Aham. Então, ó, eu vou me credenciar para quê? Para laudo de avaliação de qual tipo? Então, tem lá as letrinhas. De acordo com o tipo de serviço que você vai prestar, você apresenta o seu comprovante. Para avaliação, normalmente é um curso de avaliação de imóveis, o registro no CREA ou no CAL e a experiência comprovada através de laudo. Então, você vai apresentar um laudo com RT. Olha, fiz uma avaliação no apartamento ali, fiz uma avaliação de uma casa. Eles normalmente fazem essa classificação por tipo de imóvel, residencial, comercial e por área. Até 100 metros quadrados, até 1.000, acima de 5.000, não sei o quê. Então você junta esse seu acervo, né, apresenta, eles fazem uma análise, se eles aceitarem os seus comprovantes, se eles acreditarem que você, com aquele laudo, demonstrar que sabe fazer um laudo de avaliação, você é credenciado e vai para uma fila, e essa fila vai girando à medida que a demanda chega. Quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, aí ele vai. Chama o primeiro, segundo, terceiro, aí volta para o fim da fila, e você vai rodando. Para a área de acompanhamento de obra, a exigência é você ter feito ou projeto, ou execução de obra, ou fiscalização de obra. Também classificado por tipo. Se você quer se credenciar para a obra de saneamento, ou se credenciar para a obra de construção civil, ou de barragem. Então, tem lá uma série de requisitos. O que você faz é preencher os requisitos, comprovando com a RT, laudos, cursos, etc., projetos. Eu me preocupo, é, Emerson, nessa questão, porque como a gente estava falando ali em off, e depois a gente vai aprofundar um pouco mais nessa parte da universidade, mas a quantidade de empresa que se credenciou e profissionais fracos. Eu digo isso porque eu faço obra pública, eu convivo com a galera que vai fiscalizar, né? E eu Uhum. vejo que o cara não sabe nem dar um ponto no i. É isso. E, e o cara tá me fiscalizando, pô. E aí, daqui a pouco começa a glosar coisas que não existem. Ele não foi capaz nem de olhar o projeto, como é Que que ele não era para ser. entendeu, né? Para poder ser, como é que era executado, para poder me cobrar aquilo. É. Como é que a Caixa pode tentar fazer esse filtro, para não ficar um filtro com uma peneira com o número 6 e botar um número 1, para É, passar só os que prestam de verdade? Como é que seria esse filtro da Caixa para. essa é uma boa pergunta, assim, um desejo meu. Eu acho que, por exemplo, uma crítica que eu faço a esse edital da Caixa, né? A Caixa, ao lançar o edital, no meu entender, devia ter dito assim, olha, você tem que ter comprovado que fez um laudo de avaliação há, no mínimo, 6 meses atrás. Porque a enxurrada de gente que procurou laudo para fazer na bucha
foi enorme. Foi. Então, se ele dissesse, olha, eu não aceito o laudo feito essa semana, eu quero o laudo de 6 meses atrás. Não sei se legalmente era possível, mas já filtraria aqueles desesperados. Porque, olha, Diego, foi um negócio impressionante no final. Na semana do credenciamento. Eu imagino. Uma loucura de Eu gente digo- querendo fazer Como eu laudo, falei, fazer laudo. teve amigos que vão me perguntar, rapaz, vou fazer não sei o que. Rapaz, não faça falsificado. É isso. Aí veja, aí vamos lá, né? Cumpridas as formalidades à parte. O que você espera de uma pessoa que, para se qualificar como prestador de serviço, frauda o sistema? Né? Você vai esperar o que desse cara como prestador de serviço? Um cara fraudulento, entendeu? Se ele fraudou para entrar, lá dentro ele não vai fraudar? Claro que vai. Então, assim, acho que a Caixa tinha que. A Caixa, eu falo, porque é o que é mais contrata, né? Em Sergipe, é cerca de 80% do financiamento habitacional é Caixa. Mas Banco do Brasil, Banese também, tem que filtrar e eu acho que auditar de alguma maneira, né? Vamos lá, você quer fazer, se você está dizendo que você sabe fazer avaliação de imóvel, vamos lá, entra aqui nessa sala, vamos fazer uma provinha básica aqui. Vou botar 2 mais 2 para se você botar que é 4, né? Uhum. Ali no fim você já diz, olha, amigo, Sem 30%, condição. É. tchau, não passou. Sem condições. Então, É, porque eu digo assim, porque tipo, liberou geral. Que é beleza, é democrático, né? Para você dar sim, oportunidade também sim, de emprego, de trabalho, para quem não tem experiência. É válido. sim, Mas, pô, mas um negócio desse você está lidando com outras empresas, ou isso, então sonhos de pessoas que estão pegando um recurso que vai pagar do seu suor lá para poder o financiamento, né? Que também eu acho que vocês também fazem sim, vai faz lá esse na obra para acompanhamento, poder fazer faz, acompanhamento. faz, E aí você solta de qualquer jeito, qualquer profissional. exato, Que acaba soltando as obras tudo irregular, isso. de qualquer jeito, ou então até mesmo prejudica o construtor. Sim, Porque, cara, às vezes você bota um negócio lá na caixa, aí, é a mola para poder sair, liberar. Aí exato. você liga, às vezes, como a gente aqui mora num estado pequeno, a gente acaba conhecendo, né? Ou É, então conhece quem conhece. exato. Aí você acaba pegando o telefone do cara, meu amigo, não, rapaz, porque eu tô com um processo pra porra, não sei o que, daqui, semana que vem eu termino. Quer dizer, semana que vem, mas minhas contas não esperam semana que Não, vem. não, não. Né? É. Aí, minha preocupação. E aí, essa questão da competitividade de cada empresa com essa abertura que a Caixa disponibilizou. Como é que ficou? Porque antigamente eu lembro que a gente fazia por sorteio. Né? Na realidade, naquela época, quando eu era estagiário, era sequência, né? Só Isso, tinha 5, era sequência, cada é. fazendo sequência. Quando a gente sabia que era uma coisa muito complexa, a gente falava, Direcionava, né? interessante direcionar para É, aquele ali, porque é um negócio mais complexo. isso, é. E depois, logo quando eu estava saindo do estágio, era por sorteio. Ainda continua por Não, sorteio? Como é que é? hoje é sequência. Hoje é sequência. Existe uma liberdade do monitor de fazer um direcionamento se ele entender que o assunto é delicado, ou se ele entender, por exemplo, que você já fez aquela obra uma vez, é interessante que você faça essa medição agora, porque, imagine, eu pego uma obra de 30 milhões de reais, como é obra de esgoto é fácil, a obra de Uhum. 30, chega em 30 milhões de reais. Aí eu vou e você diz assim, Emerson, vá lá e acompanha essa medição. Para eu acompanhar essa medição, mesmo que a medição seja de 500 mil, mas eu tenho que entender tudo, É. né? Senão eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Aí eu passo um tempão para estudar isso aí. Aí vamos lá os tantos dias, né? Aí tá o construtor me dizendo, rapaz, cadê minha medição? Eu digo, peraí, rapaz, peraí que eu vou quinta-feira. Não, eu vou É. sexta-feira. Porque eu estou estudando para chegar lá sabendo o que eu vou fazer. Aí quando chega no próximo mês, aí não é Emerson mais não, agora é Paulo. Aí Paulo vai Putz. fazer a mesma coisa de novo. Então, a Caixa tem essa liberdade limitada de direcionar, mas o normal é a fila. O problema hoje é que a fila está muito grande, porque a peneira ficou aberta, aí entra muita gente, né? Olha, nesse credenciamento aqui, eu diria que deve entrar aí umas 150 pessoas. Aí não vai Entende? ficar Aí, inviável até o cara ter como uma fonte de renda para cada ele. vez mais difícil, E entendeu? aí os bons vão sair. Pronto. Aí vai ficar os desesperados. E Os aí bons. é a escolha que os órgãos estão fazendo. Mas volto a dizer, fico falando assim, parece que eu estou me queixando. Não estou me queixando, não. Trabalhar para a Caixa é bom, lhe dá visibilidade, lhe dá experiência. Agora, precisa que você não enxergue aquilo como um negócio que vai resolver seu problema financeiro. Não vai. Você tem que entender que aquilo é uma parte da sua vida profissional, mas não é tudo. Assim, que você pode pontuar para a gente assim, uma obra de grande importância aqui no estado, assim, que você fiscalizou. Você fala assim, pô, ali pelo menos eu fiz parte, não executei, mas Pela Caixa, pela Caixa Econômica.
Rapaz, a obra que eu acho que foi assim uma obra icônica para mim, que eu aprendi bastante porque tive que sair da minha zona de conforto, foi a barragem do Poxim, Hum. aquela que fica ali em São Cristóvão. Certo, certo. Eu tive lá, fiz uma visita lá. Pronto. Para mim foi muito interessante, porque eu tive que estudar muito sobre aquele assunto, que eu não Não tinha, tenho não conhecimento, tinha né? um conhecimento. Aí foi me encostar nos meus guias, né? Aham. Nesse caso esse da barragem especificamente, o professor Demóstenes, que é um grande amigo e é um cara de uma Uma competência. referência, né? Demóstenes, pai, isso aqui, Demóstenes, me ajuda aí, Demóstenes, como é que faz? Demóstenes. E aí eu fui aprendendo, foi bem interessante. Eu fiz várias medições naquela obra. E ali tá muito bem feito. Eu fui para lá acho que ano passado que eu fiz um curso de barragem. Foi. A gente fez uma visita lá impecável. E ali eu tive uma oportunidade bem interessante. Assim, eu fiz um trabalho para a Caixa, né, como credenciado, e eu também fui contratado pela DESO para fazer a desapropriação de um monte de propriedade ali que iam ser alagadas total ou parcialmente pela barragem quando ela enchesse, né? Porque Aham. a obra então era tudo seco, né? Era só a obra da barragem. Então eu tive em dois momentos diferentes ali na barragem. Foi bem interessante. Foi uma experiência Aquela legal. obra ali deve ter sido mesmo uma escola ali, Foi, para mim foi foi. uma universidade ali para você. Foi. Vamos sair aqui desse assunto de credenciamento, mas assim, hoje você vê viabilidade daquele cara que está saindo para o mercado se credenciar, ou você fala, cara, é melhor você buscar outro caminho, ou então mas vá como segunda opção. Eu acho que é isso. Vá como uma opção, mas não vá de cabeça naquilo que não vai não. Você Não, vai bater, é raso, vai bater a cabeça. não vá acreditando no povo falar, você vai ganhar Não, 10 mil, não. vai ganhar Olha, 15 a mil. gente, eu faço parte lá do IBAP, né? Aham. E quando chegou perto da credenciamento, o IBAP fez um curso de avaliação de imóveis, porque sabia que ia ter demanda, porque tem muita gente. Era um curso que atendia os requisitos de credenciamento e tal. E aí teve a gente fez uma parceria com uma moça lá que estava divulgando o curso, né, e tal. E depois ela pediu um espaço para ir no curso, fazer uma divulgação do trabalho dela. Bom, era uma parceria, você tem que uma mão Uhum. lavar a outra, vamos lá. Só que quando a gente chegou lá, eu me lembro que o nosso diretor disse a ela, olha, só não venha dizer que com credenciamento o cara vai ganhar 15 mil. Uhum. Tá bom, tá certo, tá certo. Quando abriu a palavra para a mulher, a primeira coisa que ela disse, ó, esse credenciamento vocês vão ganhar 15 mil. Pai, pelo Pô. amor de Deus. Você não vai Ai, ai, desautorizar. se fosse, Mas meu não Deus. é assim, entendeu? É, Não existe. é É complicado. Mas é porque conversa. assim, é a maneira da pessoa ganhar dinheiro, né? Vendendo E sonho. vendendo sonho, Vendendo sonho. Aí É, vendendo sonho que eu falo. Vende sonho é padeiro na padaria. A é. gente não tem como. E sonho dormido, né? Porque se fosse um sonho de qualidade, não, vendo um sonho ruim. Porque não é verdade, né? Infelizmente, são coisas da internet que ainda existem pessoas que, para poder fazer ganhar dinheiro, ganhar like, ganhar seguidor, mente. É Né? É o que eu verdade. tava falando também aqui em off para você sobre o nosso podcast. Nosso podcast, quem assiste é a pessoa que gosta da parte tecnológica ou aquele que já é do sistema, né? E está assistindo para poder pegar um conhecimento a mais do assunto que está sendo tratado aqui. Porque pessoas que vêm de fora, que hoje em dia faz mais sucesso, é bunda de fora, é rebolar, é falar besteira, contar piada. É. E coisas sérias, hoje em dia, cada vez mais o povo, aquele cara mais novo, né, o jovem, tá deixando de se interessar e a gente tá criando uma sociedade vazia, uma sociedade oca. Não, repare, quando você coloca a medida da qualidade, a quantidade, é problema, né? Quer dizer, qual é a sua medida de qualidade do seu podcast? Quantas pessoas tem? Não pode ser isso. Não pode, porque se você tem um podcast que é focado num determinado público, você não vai ter 10 milhões de seguidores, não vai, né? Assim, se você tiver, sei lá, 500 naquele ramo, pode ser que seja mais do que 10 milhões no aberto. E a gente mede a qualidade agora pela quantidade. Paciência. Infelizmente. Vamos mudar aqui a execução de obra, né? O senhor falou que sim, ué. Você falou que é porque eu estou respeitando o de coronel aqui em cima, as estrelas no ombro. Tá certo. Execução de obras, né? Começou executando obras e tal, depois você foi para a parte de credenciamento. Hoje você ainda executa? Não. Você parou, só no começo. Jesus me salvou, eu saí de obra. Então, o que você pode dizer? Sua empresa tem quantos anos já no mercado? Desde 97. Pronto, 20, como é que 27, qual conselho 28 que anos. você dá para aquele cara que tem um jovem empreendedor de ter uma longevidade de uma parte tão complicada que De é ser obra? empresário, dentro de obra, dentro como empresário mesmo, como empreendedor? Rapaz, juízo.
Juízo. Olha, uma coisa que eu aprendi várias coisas. Eu tive sorte na vida. Tenho tido sorte na minha vida, que eu sempre encontro gente boa para me dar luz, para me orientar. Eu aprendi muitas coisas ao longo dessa história. Uma dessas foi que o que quebra a empresa não é falta de serviço, é serviço mal pegado, né? E a gente tem muita essa ilusão. Não, eu vou pegar porque eu vou dar jeito, eu vou resolver. A gente é o país do jeito, né? Eu resolvo, chá comigo. Pai, não é assim. Tenha juízo, né? Veja o tamanho do negócio. Nenhum empreendedor vai crescer se não tiver algum tipo de arrojo, né? Isso é do empreendedorismo. Você tem que ter algum arrojo, você tem que acreditar, você tem que investir, isso é verdade. Mas, assim, tem que ter um mínimo de base, um mínimo de fundamento, né? Você pega aquele cara que cruzou o Atlântico, aquele Amir Klink, né? Não. Você classifica aquele cara como aventureiro. Aventureiro em que sentido? Né? Um treinamento. Um planejamento absurdo que o cara fez, né? Tudo organizado, tudo estudado. Então, assim, é uma aventura dessa forma, beleza, se joga no mar e atravessa. Agora, você vai atravessar o Atlântico, não, vamos ali, tira aí a roupa, mergulha no mar e atravessa, vai chegar lá. Não vai quebrar pelo caminho, né? Dos 100 metros o cara Não já é? afunda. Então, eu acho assim, é juízo, pegue a sua energia, bote no lugar certo, mas se prepare, né? Veja, analise um pouco as condições. Nunca você vai ter 100% de certeza nas coisas. Você sempre vai ter que arriscar alguma coisa. Mas existe o arriscar maluco e o arriscar, vamos dizer assim, mensurado, né? Então, eu acho que é isso. Então, e aí vamos lá. Você estava falando que o Brasil é o país da ajeitadinha, né? Então, e o É, país também, e o Brasil é o país de pedir desconto. E com é, certeza o senhor deve ter passado, senhor. Lá vai eu com o senhor. Mas aceite, vamos aceite. lá, vamos lá. Aceita, como eu falei, respeitando as estrelas no ombro de Vamos coronel. lá. Para conseguir garantir uma execução de boa qualidade dentro de um prazo que você planejou, né? Que muitas das vezes hoje ninguém planeja mais nada, É, né? Falta de planejamento é o que eu acho que é o pior de tudo com a execução de obra, mas o pessoal leva com a barriga. isso. E a questão de segurança também, que hoje cada vez mais está se preocupando mais com a segurança. Como é que você vê essa questão desse mix de cada coisa aí para poder conseguir executar uma obra de boa qualidade dentro de um prazo com segurança? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para entrar na obra é saber onde é que você está pisando, né? Então, assim, você tem que estudar. Eu tive sorte de trabalhar em empresa, Andrade Mendonça, que você ia começar a obra, ela pegava os projetos todos, dizia, ó, vá para ali, passe ali uma semana estudando a obra. Você, quando entrava no canteiro, você já conhecia a obra. Você já tinha visto projetos, você já tinha visto orçamento, você já tinha visto tudo. Então, assim, eu acho que minimamente você conhecia o que está fazendo. Outra coisa, nós temos um desafio enorme hoje, que é mão de obra. Eu sempre sonhei em ver a construção civil se industrializando. Isso sempre foi difícil por uma série de motivos. Agora eu acho que finalmente vai acontecer pelo pior deles, que é a falta de mão de obra. Porque Tá você complicado não mesmo. tem mão de obra, nem vai ter. Então você vai ter que industrializar para tirar o máximo possível de serviço do canteiro e trazer tudo mais ou menos pronto. Então, eu acho que hoje, assim, quem quer entrar nessa área de construção tem que focar nessa ideia. Faça o planejamento, pense em tirar o máximo de serviço do canteiro, já levar o máximo de coisa pronta, entende? Para você chegar lá e fazer uma montagem rápida, com pouca mão de obra e caia fora. Agora, existem nichos de mercado. Eu digo o seguinte: você vai trabalhar para fazer a casa comum, ou você vai trabalhar para fazer a casa de Bill Gates? A casa de Bill Gates não tem preço. A casa de Bill Gates é outra coisa. Então você tem que estudar o que é que você quer. Qual é o nicho que você vai trabalhar? Essa coisa de eu vou pegar tudo. Eu entendo isso. Eu já tive essa ânsia, né? Não, eu vou pegar tudo por quê? Porque eu tinha medo de repente ficar sem nada. Mas eu digo à minha esposa, tem 27 anos que a gente tem a empresa. Nunca passei um dia sem serviço, né? Durante um certo tempo eu tive medo. Então eu fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo. Se você olhar a quantidade de serviço que eu fazia no início e a que eu faço hoje é muito menos. Porque ao longo do tempo eu fui deixando, não. Por quê? Porque fui confiando que dava, né? Que dava. Então eu acho que é isso. É pensar o que você quer, estruturar e vá na boa. E não caia na tentação do mais fácil. Né? Eu vi tanta gente pelo caminho quebrar. Porque o que o cara acredita que vai ser fácil, cai na conversa do empreiteiro, cai na conversa do contratante, né? Ah, vá, faz. Novamente, juízo. É complicado. Ô Emerson, peço licença para você e vou agradecer aqui nossos patrocinadores, né? A DBA, Engenharia Civil,
segurança do trabalho e educação. Barbearia Marcelo Honório, barba e cabelo masculino. EPA, Educação Profissional Aliança. Geobras, Serviços Geotécnicos, Mineração e Meio Ambiente. Quero ver depois sua empresa aqui, viu? Se A Deus MC. quiser. Vamos lá. Eu estava fazendo essa merchan já. A MC. Vamos lá, vamos lá. Tem alguns colegas que já tinham falado já no passado, eles fizeram parte, e esse ano, Diego, dá uma seguradinha, porque o negócio aqui apertou, tá? Fique tranquilo. Sim, sim. Porque na realidade o que eu estava falando para o pessoal, Emerson, que assim, Diego, qual é o retorno financeiro do meu patrocínio para o seu podcast? Cara, no começo tudo é difícil, até mesmo para o patrocinador e assim como para a gente aqui, porque você está vendo aqui a estrutura da gente, né? Tudo isso aqui é, tipo, a qualidade que eu estou tentando levar para quem está assistindo a gente é pontual, né? Por exemplo, um microfone desse profissional, a gente tem um operador ali nível FIFA, né? Nosso amigo André, ele começaria. Nosso amigo ali é nível FIFA, as qualidades das câmeras, tudo 4K. Então, assim, é tudo feito com carinho, só que isso tudo Custa dinheiro. Custa né? dinheiro. E os amigos, eles estão fazendo mais o quê? Por ajudar e levando o conhecimento da tecnologia, Sim, né? sim. Na parte da engenharia. Mas vamos voltar aqui para o assunto e vamos entrar na parte acadêmica, Certo. que você entrou lá como substituto, depois fez para poder ficar efetivo, Efetivo. desde 2010. 2010 foi A efetivo. memória tá boa ainda. A Tá, Covid tá. não afetou muito o juízo, não. E aí, vamos lá. Questão dessa experiência, né, acadêmica influencia hoje para você colocar em prática na sua engenharia com um empresário, né, no seu ramo. Então, eu tenho duas áreas de atuação, né? Avaliações e perícias. Eu gosto mais e faço mais a parte de perícia até do que de avaliações. Ensinar, para mim, é fundamental nesse aspecto. Por quê? Porque me mantém atualizado e termina gerando para mim um banco de informações. Então, por exemplo, essa semana mesmo, olha que interessante. Eu recebi uma demanda de um cliente. Rapaz, eu estou com um problema aqui, eu fiz um empreendimento e a rede de água está estourando o colado de tomada. Ter tido vários problemas. O que é que pode ser? Aí você vai lá, né? Pode ser material, pode ser pressão na rede, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí, pô, eu me lembrei de um material que eu tinha lido uma certa feita, né? Sobre essa questão de patologias em instalações hidrossanitárias. Aí peguei a foto do que o cara tinha mandado, peguei lá o livro, abri, olha, a foto que ele tinha mandado com a foto do livro, olha. Aí eu tirei a foto e mandei para ele, olha, seu problema está aqui. Então, assim, para mim me dá muito handicap, porque eu tenho esses materiais, ficam lá armazenadozinho, né? Catalogado tudo direitinho. Aí aqui, pô, eu vou lá, porque perícia é isso, cada perícia é uma história, é um estudo, é uma novidade, é uma coisa interessante. Então, me ajuda, o fato de eu ter passado para ensinar, me faz aprender muito. É uma reciclagem também, né? Isso demais, me faz aprender muito. Eu tenho a sensação que eu aprendo mais do que o que eu ensino. Eu cheguei a dar aula também, e não no seu nível de Universidade Federal, mas eu cheguei a dar aula e para mim era isso aí mesmo. Porque, tipo, vivenciava coisas que, tipo, nunca mais eu ia ver. Que a gente fez na universidade, tem coisas que a gente não coloca na prática da engenharia, para quem vai trabalhar com cálculo estrutural, um cara que é administrador de empresa, vai executar a obra comum, não faz vai nem sentido. topar, né? Porque o projeto estrutural já vem pronto para você. Só basta você analisar e saber como é que está ali, se está executado de forma correta. Para mim foi de grande valia. Agora vamos lá. Desafios que a gente até deu uma pincelada anteriormente dessa questão de formar engenheiros competentes. Porque a gama que está chegando aí, dessa remessa, dessa galerinha aí que está vindo, porque também a qualidade de ensino também do ensino fundamental, que eu não sei nem se é fundamental ainda, se é ensino médio, toda hora muda o nome. Muda. E aí tá chegando para a universidade e está entregando cada vez pior. E aí vocês que recebem esse aluno. Eu lembro na época que eu estudei também, que também não era muito diferente, o professor pincelava primeiro, segundo, terceiro ano para poder mostrar física e matemática, como é que era, para poder começar a entrar na parte da engenharia. Na sua visão, como é que está isso aí para poder soltar no mercado uns engenheiros competentes? Vamos lá, né? Vamos começar pelo que chega pra gente, né? Chega gente boa, chega gente não tão boa, né? Chega gente de todo tipo. Eu acho que o problema nosso hoje está muito na forma como o ensino foi estruturado, né? A nossa forma de ensinar é uma forma que remonta à Revolução Francesa, né? 1789. Essa fórmula, para mim, acabou.
Não faz mais sentido eu chegar numa sala de aula e dizer, olha, eu sou o dono da verdade, eu sou o dono do conhecimento, você sente aí, escute o que eu vou falar, e daqui a 2 meses eu vou fazer uma prova onde eu vou lhe cobrar que você repita aquilo que eu disse. Olha que modelo. Né? Se você não botar do jeito que eu disse, você vai ser reprovado, que negócio não vale a pena. Então, eu nas minhas turmas lá na universidade, eu digo o seguinte, meu desafio aqui como professor é fazer vocês quererem aprender. O que não vai me tornar um animador de auditório, de jeito nenhum, não é isso. Mas eu, como professor, tenho como grande missão fazer você querer aprender. Porque se você quiser aprender, tudo fica fácil. Você vai chegar estimulado na aula. Eu vou dizer para você ler um artigo, você vai querer ler. Né? Mas se eu ficar lhe empurrando coisa para lhe cobrar depois, você vai entrar naquele caminho que é mais fácil de passar. Né? Todos nós fomos alunos. Né? O que é mais fácil de passar? Então, esse é o grande desafio, a gente mudar o sistema. Agora, isso não é desafio de um professor, não é tarefa de um professor, é tarefa de um país. E, infelizmente, a gente não está vendo assim, o país preocupado com isso, de um modo geral. Eu não estou falando de governo, não. É de país, é mesmo. É país, vários governos. A gente não está preocupado com isso. A gente precisa fazer uma revolução na forma de ensinar. Já tem algumas iniciativas interessantes? Tem. Eu tenho um filho que fez uma faculdade e agora está fazendo outra. Muito tempo depois de formar, está fazendo outra. E o método agora que ele entrou já é aquele método de PBL, onde você vai buscar o conhecimento a partir de uma demanda, de uma necessidade que você tem. É um caminho muito bacana. Porque em vez de eu chegar e dizer o que eu acho que você deve aprender, eu vou lhe trazer um problema. Olha, essa caneca aqui tá sem água. O que é que você precisa para fazer? Não, preciso botar água na caneca. Como é que você vai botar água na caneca? Eu vou precisar de um ponto de tomada ou um ponto de água com filtro. Tá, e para essa água do filtro chegar aqui? Não, eu preciso fazer agora um abastecimento de água, preciso fazer um tratamento. Então, você sai da necessidade e vai buscar o conhecimento. Eu acho que esse é o caminho para a gente. Entende? Porque isso torna mais dinâmico. Agora, isso é mais trabalhoso para o professor, é mais trabalhoso para o aluno, mas paciência. Quem quiser, vai. Quem não quiser, fica pelo caminho. E depois o mercado filtra, você sabe bem disso, né? O mercado filtra. Quando eu vejo, assim, o cara é engenheiro, está dirigindo Uber. Não, ele não é engenheiro de Uber. Ele pode ser até formado em engenharia, mas ele não é engenheiro. Ele dirige Uber porque não é engenheiro. Se não fosse, ele estava trabalhando em engenharia. Então, paciência. Sempre vai ter gente que vai ficar pelo caminho. Sempre que vai ter gente que vai se destacar. Mas eu acho que se a gente mudar a forma, né, e conseguir estimular mais as pessoas a quererem aprender, eu acho que é um caminho bacana. É como você falou, a questão do país, né? E o país, hoje, se você for olhar, é proibido reprovar. Hoje você está proibido reprovar. Então você vai jogando para frente, o aluno chega lá na hora, o cara não sabe fazer uma regra de 3. É complexo isso, é complexo. Né? Daí fica complicado. Uma coisa que eu aprendi na minha vida também é que, assim, para todo problema complexo tem uma solução ruim e ineficaz, né? Então, assim, um problema complexo exige uma solução complexa, exige que a gente pare para pensar, que discuta e faça uma ação, né? Eu acho que a partir do momento que o país não vê o aluno como número, e sim como aluno, né, para poder aquele profissional sair e se preparar para o futuro, aí sim vai virar um país decente. Enquanto isso, não vai ser só números. É isso, né? Vai ser só mais um. Não, eu coloquei 500 universidades funcionando, mas formou o quê? Meia colher. Que nem a gente fala na língua da E outra gente. coisa que eu acho que também, assim, me preocupa muito, né? Quando você diz assim, não, eu vou abrir um curso de engenharia civil, seja onde for, ok, lá. Você cria um compromisso para o país de 50 anos, que é 30 anos que o cara vai trabalhar, mais 20 que ele vai passar aposentado recebendo dinheiro. Então, quando você abre um curso e ele não dá certo, você tem 50 anos de prejuízo. Entende? A gente precisa pensar isso, a gente precisa definir as prioridades, mas... O nosso programa está tão bom aqui, desenvolvido, que eu tenho muita pergunta aqui. Eu vou pular aqui umas perguntas aqui, já vou passar para a parte... Não é uma semana conversando. Senão aqui vai ser... Mas eu vou deixar... E eu gosto de conversar, viu? Vou deixar para o segundo episódio da gente, para poder pincelar mais a fundo, né, das perguntas. Eu tenho um amigo que diz que a melhor coisa que você pode fazer vestido é conversar, então... É melhor. Vamos nus, porém vestidos. É verdade. O Emerson, essa questão de perito judicial, né? Também tivemos aqui o presidente Dilson, Sim. Logo no terceiro mês que ele tinha logrado êxito na eleição, ele falou que ia abrir para os profissionais colocarem o nome para poder ser perito judicial. Sim. Mas como tem a LGPD,
o profissional teria que buscar o CREA para poder disponibilizar o nome Isso. para poder ser perito judicial. Quais são os principais desafios para um profissional que quer entrar nessa área como perito judicial? Porque, tipo, eu lembro que conversando com alguns amigos que trabalham nisso aí, eles falam, rapaz, se declinar, o juiz vai lá e lhe passa lá a caneta. Se você declinar duas logo em seguida, o cara já lhe escanteia. Como é que funciona essa questão aí? Os Vamos, desafios para poder o cara se tornar um. vamos lá, interessante isso, né? Primeiro com relação ao CREA, né? Existe lá, quando você abre seu espaço lá no CREA, O CITAC? Você que tem um quadradinho lá, né? Que você marca dizendo se você quer ficar disponibilizado para o CREA para fazer prejudicial, porque quando o juiz manda para o CREA um pedido, manda a lista das pessoas, vai a lista daqueles que disseram, mande meu nome. Aham. Então você facilmente entrou lá no CITAC, você vai lá, acho que é no canto superior direito, você vai lá e clica para você se permitir, né, para permitir ao CREA que ele indique seu nome. Então esse é um caminho que está fácil de fazer. Novamente, um paralelo com a questão do credenciamento, né? Quem quer ser perito judicial precisa entender do assunto. Então, se você tem experiência, se sente capaz de fazer aquilo, vá lá, se credencie, né, no tribunal e esteja apto a fazer seus trabalhos. É uma atividade muito interessante, de muita responsabilidade, mas também que ensina muito, porque cada perícia você vai estudar o assunto, vai delinear tal. A gente nunca está pronto, né? Eu esse ano vou completar 38 anos de formado. Não estou pronto, estou sempre estudando, estou sempre buscando. Então a gente você nunca pode esperar um dia quando eu souber muito, eu vou ser perito. Se esperar isso não acaba, morre e não faz. Então, vá sabendo onde é que você pode alcançar, né? Não vá fazendo bobagem. E a ideia do perito judicial, assim, tem muito essa coisa uns mitos, né? Do juiz. Ah, o juiz só nomeia os amigos dele. Não, se eu negar, o juiz vai mandar me prender, vai me dar uma surra de cassação. Não Isso existe. é mito. Pare, existe alguns casos, porque eu não vou dizer que os colegas mentem, de vez em quando o cara diz, aconteceu comigo. Mas isso é a exceção da exceção. Pontual, né? Pontual, entendeu? Nunca tive problema com o juiz nesse sentido. De eu dizer, olha, doutor, eu não me sinto capaz de fazer. Um dia desse chegou para mim uma perícia que era até um negócio financeiramente bem interessante, era bom e eram várias perícias do mesmo tipo, ou seja, aquele Aham. negócio que você faz uma vez e pega o jeito, Aham. mas envolvia medição de gás, É. de gases, era uma questão com a rede de uma estação de tratamento de esgoto. Então, Uhum. rapaz, eu não tenho o menor conhecimento, não tenho experiência, entendeu? Eu É. fui para a juíza, doutora, infelizmente eu não tenho experiência. Beleza, ela me dispensou. Então, todas as vezes que eu não me senti confortável, ou porque não tinha conhecimento técnico, ou porque tinha feito um trabalho para uma das partes e estava ali envolvido com aquilo, você justifica o juiz. E essa questão de indicar, veja, é óbvio que se você conhece alguém que é juiz, você pede e tal, vai lá, óbvio, é uma forma de você entrar, mas não acredite que isso vai lhe sustentar no tribunal, porque não vai. Porque se Uhum. você indicado por alguém que seja, não fizer um trabalho legal, o juiz não vai se comprometer por causa de você, Não entendeu? vai botar o dedo na reta, né? Isso. E depois você, por exemplo, você faz um trabalho. No tribunal tem uma coisa interessante. Os juízes, eles saem de férias. Quando o juiz sai de férias, entra um outro juiz na vara. Então, assim, já aconteceu muitas vezes de eu fazia perícia para uma determinada vara. Aí entra um juiz substituto ali naquele mês e vê um trabalho que eu fiz e achou bacana. Aí ele no próximo mês ele está em outra vara. Aí quando ele está naquele outra vara, aparece uma demanda. Ele diz, rapaz, quem é aquele perito que fez ali naquela vara que eu estava? Pergunta ali o nome dele. Então, assim, não tem essa coisa desse compadrio. Vírgula, não tem, assim, generalizado. Pode Aham. ter aqui e ali, mas não. É um cara que, tipo, sabe que o cara faz um serviço de primeira, que é um cara bem crítico para poder analisar. Não, Isso. vou chamar Vou ele, show de chamar, eu quero bola. aquele. Mas, É. de modo geral, eles têm uma lista lá, eles vão girando. Então, bota hoje, bota outro, bota outro, bota outro. Então, assim, não tem. Isso é meio mito, sabe? Então, E outra coisa, o judiciário daqui é muito bom. O judiciário daqui ganha prêmio do CNJ à vontade. É um judiciário diligente, é um judiciário competente. Trabalho com muito juiz bom, impressionante. Assim. É um bom judiciário. vamos lá. E para garantir a imparcialidade e a objetividade, né, dentro das perícias, porque a gente mora num estado pequeno, né? Uhum. É impossível você, às vezes, não cair uma pessoa conhecida, né?
E aí, então, uma pessoa que você vê ali, uma pessoa bem carente, né? Que querendo ou não querendo, nós somos seres humanos e Sim, temos sim. corações. É, E aí você olha ali, pô, vou ter que massacrar ali porque você é um cara técnico, né? sim, sim. Como é que fica isso aí, o profissional, na hora de fazer um serviço desse tipo? Como é que eu me blindo disso, né? Assim, primeiro, e é uma coisa que eu faço questão sempre de, na hora da perícia, dizer as partes. A primeira conversa que eu faço é explico qual é o meu papel e digo, olha, eu não sou o juiz, eu não vou julgar. Então, assim, eu não tenho que decidir nada. Eu tenho que ajudar o juiz com uma informação técnica. Então, meu papel é esse. Então, a primeira coisa é você entender isso. E na a revisão da norma de perícia agora, eu aproveitei esse período de recesso até para estudar essa norma de perícia Uhum. que foi revisada agora no final do ano. É muito claro isso, assim. O papel do perito não é o de dar sua opinião pessoal, né? É de dar sua opinião técnica. Então, vamos nos limitar a isso, né? Vamos deixar de tomar partido. Ah, mas eu estou com pena da pessoa. Deixa o juiz decidir, né? Não é você quem vai decidir. Faça seu trabalho técnico, ofereça a questão lá e deixa o juiz julgar, né? Se é justo ou não é justo. Isso não é papel meu. Então, a gente tem que se blindar um pouco disso, porque a emoção realmente às vezes quer tomar conta. E às vezes a vaidade também, né? A Uhum. vaidade de querer ser o dono da verdade. Não, mas eu sei que é assim. Não é você que é o juiz, não. Você ofereça o que você tem de melhor tecnicamente. Deixa o juiz decidir, né? E a responsabilidade. É complicado É que eu lembro. engraçado que as pessoas até perguntam assim: e ali, foi que resolveu? Pai, não sei. Eu entreguei o laudo, Ele que resolva, ele que né? resolva. Você fez sua parte, É, que é a parte técnica, e quem técnico, resolve pronto. É. Eu lembro quando eu saí da universidade e peguei logo uma bucha, um amigo meu me indicou, não vou dizer assim, nome de consultor nem nada para não ficar antiético. E também teve até envolvimento de um profissional referência aqui, né? À época. E aí o proprietário da consultora me ligando. Pai, vamos tomar um café? Eu falei, cara, Aí, não me leve a mal. Tipo, tô saindo do mercado agora. Não, mas é porque quem fez o projeto foi fulano. Eu falei, olha, respeito bastante fulano, mas o que ele estudou, eu estudei. Pode ter estudado um pouquinho a mais, mas também eu estudei. é, Mas não, porque você tem que ver que papapá. Eu falei, olha, campeão, deixa eu fazer meu trabalho. Quando eu soltar meu laudo, pronto. você vai analisar quando chegar na sua mão. Você vai ter oportunidade, né? Porque, no caso, era Ministério Público, né? Não era Sim, justiça, sim, não era na parte de juiz ainda, era no Ministério sim. Público. Que era denúncia dos condôminos e tal. Estava acontecendo tava cedendo sala, cozinha. Não sei se você se recorda desse caso ali no Santa Lúcia. Sim, Aí, tipo, o cara chegou, tava dormindo, daqui a pouco escuta o barulho, quando foi olhar, a cozinha é 2 metros de desceu. profundidade. E ali foi problema de compactação, né? Não foi problema de fundação do prédio em si. Sim, Foi sim. compactação De que foi aterro. mais executado. Foi mais executado. E aí a gente tem que fazer estudo e tal. Aí, cara, não, pá, porque você tem que ver, papapá, vamos tomar um café. Cara, imagina se alguém descobre que eu tô tomando um café com o dono É, da construtora, é, na qual eu vou fiscalizar a obra dela. é, Vai ficar, vou me queimar antes de entrar no mercado. Falei, não me leva a mal, nada contra o senhor, nem conheço o senhor, mas eu não sei nem como ele conseguiu meu telefone. Mas não me leva a mal, que senão fica, não, mas veja, querem me, sim, tipo, me botar intimidar, né? acuado, Porque foi fulano que fez o projeto. Eu falei, beleza, mas quem executou foi ele? É. Então, pode ter nessa Sim, lacuna e aí. fulano também pode errar, né? Eu falei, nessa lacuna do projeto e execução, existem É, pessoas. E, tipo, aquele que estava lá responsável acompanhou do jeito como é que devia ter sido feito? Não, campeão, assim, você está se comprometendo antes de nem eu ter é, estudado o caso ainda. eu passei por uma experiência interessante, assim, uma das primeiras perícias que eu fiz, até em Itapuranga, né? E a perícia era envolvia uma questão de extração de areia e eu marquei no fórum, né? Vamos sair do fórum, que eu não sabia onde era o caminho, nem sabia se meu carro passava, tá? Aí quando chegamos lá, marcamos e tal, e aí na hora de ir para lá, o cara disse, "Olha, o seu carro não passa não. Então assim, eu tô numa caminhonete, se você quiser, eu lhe dou uma carona, a parte, né? Uhum. Aí eu fui, aceitei a carona e fui com uma parte, né? Deixar que a advogada da outra parte eu conhecia, né? A fama dela e tal. Quando chegou lá, na hora de voltar, eu disse para ela, doutora, a senhora me dá uma carona para eu voltar com a senhora? Aí ela disse, claro, doutor, claro. Aí eu voltei com a outra parte, né? Aham. Quando chegamos no fórum, ela aí bateu nas minhas costas e disse, doutor sabido, foi com uma parte e voltou com a outra. Por quê? Porque eu tava sabendo que se eu fosse com uma parte e voltasse com ela ia dizer, ah, o Rolou. perito
Né? O perito aí, foi com a parte, voltou com a parte, tem amizade, tá comprado. Aí, então, assim, a gente precisa ter esses cuidados, né? Como é que a gente está se posicionando? Você fez uma coisa de muita maturidade, né? O cara liga, não, pai, peraí, deixa, não, vamos lá, não, Aí a não, faculdade não esse ensina isso café, a gente, né? né? Eu tava, ele Esse me café pegou a de, gente toma depois, me né? pegou com as calças É, riadas. Eu falei, é. pô, novato chegando no mercado agora. O cara me dá um negócio Às desse. vezes acontece assim, agora mais não, né? Porque assim, a pessoa vai terminando conhecendo, né? Diz que Aham, macaco sabe que galho trepa, né? aham. Mas antigamente o cara, antes de eu saber que eu tinha sido nomeado, o cara me ligava. Olha, o senhor foi nomeado. Eu nem sabia. Não, foi sim e tal. Então, então tem disso, você tem que ir se blindando, né? Dessas O coisas. Emerson, vamos aqui. Eu pulei até algumas perguntas aqui. Já deixo o convite para a segunda aqui, para a Sim, gente bater sim. esse papo aqui, que senão a gente vai passar uns 3 dias conversando aqui. É E verdade. tem muito assunto, né, para falar. Tem. Mas vamos falar lá sobre o ensaio não destrutivo, né? Sim, sim. Evidência, muitos profissionais fazendo de qualquer jeito. Como a NDs, né? Os NDs, chama índios, assim, pode ajudar nas perícias. Repare, eu vou fazer aqui um que eu chamo de um paralelo com a medicina, né? Você está com algum problema, se sentiu mal, tal, você vai no médico, você vai num clínico geral, o cara faz lá um exame em você, de repente já diz a você, olha, Diego, já sei qual é o seu problema, toma aqui a receita, vá lá e volta daqui a 2 semanas, né? Ou então ele pode chegar e dizer, peraí, eu estou suspeitando de uma coisa ou outra, eu quero que você faça um exame. Um exame para quê? Para aprofundar mais a investigação. Você volte aqui, vá, faça um exame com outro profissional, volte aqui com o resultado do exame, que eu vou aprofundar meu diagnóstico. Eventualmente, com o resultado desse exame, eles, ó, já entendi agora o que é, toma aqui o remédio. Ou então ele vai dizer, não, agora eu vou lhe mandar para um especialista, porque seu caso não é mais para mim, é para um especialista. Vamos fazer esse paralelo com a gente. Até então, a gente vinha fazendo a perícia de clínico geral sem exame nenhum. Eu vou lá, o cara dá uma vistoria no imóvel, né? Uma coisa muito sensorial, explora ali um pouquinho alguma coisa, e eu já sou chamado a dar um diagnóstico com relação àquilo. Tem situações que isso é suficiente, tem situações que isso não dá. Os ensaios vêm para entrar no paralelo da ultrassonografia, do eletrocardiograma, né? Uhum. Da tomografia que você faz, da ressonância. São elementos auxiliares para que o profissional receba aquilo e possa melhorar o seu diagnóstico. Agora, com paralelo com a medicina novamente, quem faz o ensaio é um profissional de ensaio. Não é aquele médico cardiologista, nem é o médico clínico geral que faz o ensaio. É um cara que estudou, é um cara que fez curso de ultrassom, é um cara que tem experiência. Então, o que a gente está precisando desenvolver aqui no nosso mercado é o especialista em ensaio. Porque o que eu tenho visto é muita gente compra equipamento, aprendeu na internet e quanta bobagem tem, É, né? E sai é fazendo verdade. ensaio, não sabe interpretar, não sabe o que está buscando, não sabe o que encontrou. Olha que tragédia. E você acredita que tem um resultado na mão. Então, eu, quando comecei a mexer com essa questão de ensaios, por inspiração e orientação do professor Carlos Henrique, que para mim é uma referência na engenharia diagnóstica aqui da gente, né? Tem muita Uhum. gente aí se dizendo o pai da engenharia diagnóstica, mas Carlos Henrique está 20 anos na minha frente, né? Ó, tem um bocadinho, né? Tem um bocadinho. Eu tenho um estrado, ele tem 20 anos na minha frente. Você tem que entender do negócio. Então, assim, aí eu como comecei a mexer com isso, eu digo, papo, esse negócio é grande demais para mim. Então, eu tenho buscado desenvolver isso e me juntei com um colega que se especializou nisso, porque eu sou um perito, eu não sou especialista em ensaios. Eu pego um ensaio para ajudar o meu trabalho, entende? E como incluir isso? As ANDs dentro de uma especialidade da engenharia diagnóstica, por exemplo. Então, aí vamos ver quem estudou para isso, quem tem competência, né? Quem tem experiência, quem tem formação, É óbvio, nós estamos num mercado que está ainda por ser descoberto. Eu tenho falado em eles em todo lugar que eu vou para tentar estimular o mercado. Nós já temos alguns profissionais aqui no mercado que trabalham com seriedade, que trabalham com competência. Esses profissionais estão disponíveis para a gente, para os peritos todos, né? Acessarem. Mas muito cuidado, tem muita gente fazendo bobagem. Você quer ver uma bobagem demais que eu vejo? É o cara pegar um esclerômetro, dizer que fez esclerometria e que, com o resultado do esclerômetro, ele deu a resistência a compressão da peça. Isso é uma mentira. Por quê? Porque o esclerômetro dá dureza superficial. Ah, mas existe uma curva de correlação entre dureza superficial e resistência. Beleza, existe. Mas para aquela curva padrão do aparelho. Se eu estou aplicando o esclerômetro num concreto que não é aquele concreto que foi, vamos dizer assim, da curva padrão do aparelho, Uhum. eu estou com o resultado totalmente errado. Entende? Deu 40 aqui, mas não é 40. Então, é muito importante a gente ter outra coisa. Se a peça tiver carbonatada, por exemplo, distorce o resultado do ensaio
de escalometria, porque aumenta a dureza superficial da peça. Então, mesmo concreto, mesmo resistência mecânica, se ele tiver carbonatado, se ele não tiver, o esclarômetro dá resultado diferente. Como é que eu posso aplicar um esclarômetro e dizer que ali é o resultado entende? E Então, aí gera esses resultados falsos. falso. Aí você E sai aí você acha que gritando aí, está "Ê!" resolvendo o problema, você está piorando, tá né? piorando, entendeu? É a mesma coisa que você pegar, medir a temperatura com um termômetro errado. O que você tem ali de resultado de temperatura? Termografia, mesma coisa. Termografia para você encontrar a diferença de temperatura, um está mais quente, está mais frio, qualquer termógrafo de bolso vai lhe dar isso. Agora, para você dizer qual é a temperatura com o termógrafo daquele de bolso, sem medir refletância, sem medir distância, sem medir temperatura, até a velocidade do ar interfere, até a umidade interfere no resultado. Eu vejo negando, pegando dermógrafo aí e sai. E disse que tá E disse fazendo. que tá fazendo, entendeu? Aí mostra um negocinho colorido, você diz, rapaz, esse cara é o tampa. Cara O bom bicho é demais. bom, o negócio é. O cara tem tecnologia, Tem né? tecnologia, entendeu? Mas Mas assim. é complicado. Então, assim, eu acho que Endes é uma coisa muito importante, é muito útil. Eu tenho feito, acho que, perícias melhores quando tenho possibilidade de fazer ensaios ou pegar resultado de ensaios, mas precisa cuidado com o que está se fazendo. Mas, enfim, o mercado vai depurando. É como você falou também anteriormente, né? O mercado vai separando o joio do trigo, né? Vai. Vai diferenciando. Esse aqui, ó, esse aqui fez meia boca, esse aqui já é mais profissional, tal. E É isso. aí vai. Eu acho que também o pessoal novo, que pelo menos tem a iniciativa de querer fazer alguma coisa. Sim, Então, sim. pessoal, se procure especialistas, né? Tipo aqui o Emerson, por exemplo. Não é vergonha você perguntar, né? Sim, claro. Eu mesmo tô com a obra agora aqui do presídio aqui de Aracaju e fizeram um projeto exemplar na questão de recuperação estrutural. Primeira vez que eu pego uma obra com vários projetos, inclusive com recuperação estrutural. Certo. Claro que pecou em alguns projetos que faltaram, mas não Sim. dessa parte de recuperação, mas de outras cositas, né, para variar, né, obra pública. Mas nessa parte de recuperação foi bem detalhado, bem cuidadoso. Mas na hora de executar, eu chamei uma equipe que Sim, trabalha já claro. com isso. Por quê? Porque eu não me sinto seguro. Claro, claro. Então não é vergonha você que não conhece procurar um especialista. Sim. Falar, olha, Emerson, eu peguei essa bucha aqui, mas eu acho que pode melhorar isso aqui. Me dê o caminho aqui. Quanto é que você me cobra aqui para você me dar esse suporte? A parte pesada quem faz sou eu. Sim, claro. Você só me auxilia. Porque tudo que eu falo, né? Não é vergonha você não saber, é vergonha você não buscar o conhecimento, Exatamente. né? Então, assim, várias parcerias. Hoje esse ano, eu virei a chave e falei assim, vou trabalhar, claro que na engenharia a gente nunca trabalha menos, né? Mas, tipo assim, vou trabalhar menos do que eu estava trabalhando, vou ganhar menos, consequentemente, quero viver mais, Sim, sim. né? Qualidade de vida, porque tipo, acho que do ritmo que eu tava, acho que eu não ia mais 10. Porque tava puxado e estresse bastante, né? A gente sabe que os cabelos brancos já falam do estresse que já deve ter passado aí no passado. Então busca uma orientação de um especialista. Fazer aqui só a última partezinha aqui da gente, desse primeiro Emerson 1. Conselho de Engenharia, você foi conselheiro Foi. lá em 2005, né? O que não levou você a dar continuidade e o que você dá de conselho para aquele cara jovem ou até mesmo uma pessoa de certa idade que nunca passou no conselho, que só dá lapada no conselho Sim. e nunca teve lá? Como você pode contar essa experiência que você viveu por lá? Vamos lá, né? Essa coisa também surgiu meio por acaso na minha vida profissional, né? Lá pelo clube de engenharia, onde eu andei lá pelo clube, eu gostava de jogar lá um tênisinho e tal. Ah, pai, vai ter uma vaga de conselheiro aí e tal. Então entrei como conselheiro suplente, depois no meio do mandato o colega se afastou, eu entrei, então eu fiz meio mandato de assumir a titularidade, depois renovei mais um. Então fiquei lá uns 4 anos, 4 anos e meio. E achei uma experiência muito bacana. Primeiro porque assim, eu conheci melhor o que é o conselho, aprendi o que é o conselho, aprendi as virtudes do conselho, aprendi as limitações do conselho e aprendi as deficiências do conselho. Eu não sou uma pessoa assim neutra com relação ao CREA. Eu sou uma pessoa que eu tenho elogios ao CREA, tenho críticas ao CREA, né? Então, fazer parte do sistema me ajudou a entender o sistema, para aceitar algumas coisas e para continuar criticando outras que eu acho que não precisam ser dessa forma. Outra coisa que me deu foi relacionamento.
né? Então, acho muito importante para quem está começando na carreira, quer fazer um trabalho legal, relacionamento. Então, assim, eu não só relacionamento com os colegas que faziam parte do conselho, né? Então, você tem as reuniões, você tem aquelas reuniões mais da Câmara, você tem as reuniões de plenário, né? Você tem os eventos que você eventualmente participa, mas também com os próprios funcionários do CREA, né? Então, assim, eu fiz boas amizades, as pessoas passaram a me conhecer, eu conheci as pessoas. Então, isso também foi uma coisa muito interessante para mim. Eu acho que é muito, vale a pena, né? Participar do conselho. Agora, por que você não está lá até hoje? Porque eu acho que tem coisas que são ciclos, que se abrem e se fecham, né? Então, Uhum. assim, Você já deu sua dei contribuição, minha agora o pessoal que contribuição, dê. assim, aprendi bastante, mas acho que aí tem que oportunizar para outros. Não dá para você ficar também ali muito tempo. Embora tem colegas que gostem Gosta de daquilo. ficar. É. Paciência, isso é questão individual de cada um. Eu gostei de estar lá, mas achei que era importante eu sair para dar oportunidade para outros. E recomendo. Olha, nada de que eu fiz eu acho que foi ruim. É credencial da Caixa, é bom, é ótimo, vá. Agora, não acho que é só a vida toda aquilo. Fazer parte do conselho é bom? É, mas não fica a vida toda ali, não. Vai e depois Contribua e saia, né? contribua e saia. Ô, Emerson, eu já deixo o agradecimento, deixo o convite. Ano passado eu fazia uma pergunta, inclusive até sua esposa, Patrícia, Sim. deixo um abraço aqui para ela, um beijo. Muita gente boa. E eu perguntei qual era. Ano passado, todos os colegas que passaram aqui, eu perguntava qual era a visão do futuro, né? E esse ano eu vou fazer diferente. Eu vou perguntar se Emerson hoje fosse o presidente do CREA, o que é que Emerson fazia diferente? Vamos lá, vou começar Essa eu aí. peguei você de Foi, surpresa, que foi, você não foi, estava foi, aqui, não. foi. E vou começar, já que estamos encerrando no final, encerrando, né? Parabenizar você, porque não é fácil manter um negócio desse por um ano, né? Então, parabéns a você e sucesso aí. Semanal, ainda mais semanal isso aqui. Que isso se perpetue por mais longos anos. O que eu faria diferente, assim? Eu acho que o CREA, e já vejo que isso melhorou com o Dilson, precisa se comunicar melhor, né? Precisa se abrir mais para o profissional, né? Que é uma das coisas que eu aprendi no CREA. Assim, o CREA não é uma casa para trabalhar para o profissional, é uma casa para trabalhar para a sociedade, né? Uhum. Mas é duro você se sentir parte de uma coisa que não está lhe olhando como você está olhando para a coisa. Então, acho que a gente precisaria integrar mais o profissional de um modo geral no CREA, não ficar aquela ideia que o CREA é um lugar de poucos, fazer do CREA um lugar de muitos, é um desafio, isso não é fácil. E acho que comunicar mais, né, sobre o papel do CREA. E acho que, assim, que o sistema tem que, embora tenha suas limitações legais, eu acho que o sistema tem que olhar mais para o profissional no sentido de não é proteger o profissional, não é passar a mão na cabeça do profissional, mas assim, ser uma casa de discussão dos problemas da engenharia como um todo. Eu acho que o CREA precisa ter isso. Assim, estou vendo o CREA mudando com o Dilson e acho que tem coisas muito interessantes acontecendo, né? Como outros profissionais também deram sua contribuição, Uhum. Arício, Jorge, eu acompanhei desde Etelvino, né? Uhum. Assim, antes de Etelvino eu já acompanhei tanto, mas de Etelvino para cá eu tenho acompanhado todos os presidentes e tem muitas coisas interessantes, mas eu acho que o CREA tem que se abrir mais para o profissional e parar de olhar tanto para dentro e olhar mais para fora. Eu acho que Num isso todo. é um desafio, é um desafio. Emerson, deixo um agradecimento, obrigado pelas palavras aqui pelo programa. Eu sei que é desafio aqui diário, né? Porque, como eu falei aqui anteriormente, isso aqui tudo é fruto do suor, né? Deixa eu pegar um profissional da qualidade de André para poder estar operando aqui para a gente é difícil também de achar. E ter pessoas como você, poder estar convidando aqui também semanalmente é complicado, porque a gente não está repetindo pessoas, né? Sim. Está trazendo sempre inovação aqui, sempre coisa diferente, para não ficar enjoativo. Mas, assim, tem pessoas que a gente tem assunto ainda mais rodado. E você tenho certeza que aqui eu saí riscando aqui várias perguntas e vou colocar mais aqui no Emerson 2. Lá para o meio do ano, eu convido novamente o senhor, vou convidar a Patrícia também, que também é uma almanaque humana também, tem muito para contribuir, trazer conhecimento para você. Mas muito obrigado, tenha um 2025 de muitas felicitações para você e sua família. Para nós todos, obrigado aí. Para mim, como falei, é uma honra e um prazer estar aqui com você e parabéns pelo trabalho, né? Maravilha. Meu amigo e minha amiga que ficou até agora e assistiu essa aula aqui do Emerson,
dá o like. Não esquece do like, coloca lá no comentário. Eu quero o Emerson 2. E não esquece do Triplo C. Curte, comente e compartilha. E aí, quer construir?